Olá! Segue mais uma série dos nossos vídeos do Dominando o Repertório no Pilates. E hoje que eu vou falar é a extensão da águia, que é esse exercício da cadeira, da chair. É um exercício que eu particularmente adoro treinar, adoro executar o exercício. E como instrutora, eu vejo os meus clientes gostarem muito e muito deles pedem. Falam, eu quero aquele exercício que sobe na cadeira, que abre o peito. Esse exercício ele dá um bem-estar bem gostoso. Ele é bem legal de ser passado e os alunos adoram o desafio de força e coordenação que é trabalhado nesse exercício. Esse exercício a gente trabalha nessa sequência que eu enumerei de 1 a 4. É mais ou menos, basicamente é isso que acontece durante todo o exercício. E eu vou passar agora a execução desse exercício, que ele é assim, ó. Começa lá com a extensão da coluna, né, as mãos segurando lá nas alças. Começa com uma flexão da coluna de baixo para cima, os pés sobem meia ponta, as mãos passam para cima das bengalas, aí faz uma extensão da coluna, volta para uma neutra, flexionando a coluna uma vértebra de cada vez da cabeça para o cóccix, depois volta para uma extensão do cóccix para a cabeça até uma neutra. E esse exercício se repete. No início o calcanhar está para baixo e quando começa a subir com a coluna redonda, os pés sobem em meia ponta enquanto as mãos passam para cima das bengalas para fazer a extensão novamente. Esse exercício a gente passa para os nossos clientes de 3 a 5 repetições apenas, tá? Não precisa fazer muito. E esse exercício ele é bem gostoso de se fazer, assim como eu falei, por conta dos desafios de força e de mobilidade que a gente trabalha nesse exercício. Para a posição inicial, precisa ser trabalhado primeiro a questão de estabilidade da escápula. Então, nessa parte aqui, as escápulas têm que estar bem alinhadas e a coluna numa linha neutra bem certinho. Então, tem que ter muita estabilidade da coluna e das escápulas para conseguir manter essa posição aqui. Os calcanhares vão ficar lá para baixo. Na hora que sobe nas bengalas, a coluna vai movimentar do cóccix para a cabeça, então vai ser trabalhada a questão de mobilidade da coluna como um todo. E na fase que começa a subir, aqui começa a pressionar os braços na cadeira, é ativação do tríceps braquial, concentricamente na hora de subir e excentricamente na hora de descer do exercício. Aqui, nessa posição final, lá na parte aérea do exercício, a mobilidade de coluna vai trabalhar numa extensão e os eretores de coluna que vão fazer essa ativação, vão fazer esse movimento, correto? Esse exercício ele é muito indicado para quem tem pouco movimento da coluna, por trabalhar a questão de mobilidade desde o início até o final do exercício, muito indicado para quem tem uma cifose torácica aumentada, principalmente naquela fase aérea, que você pressiona as alças na mão e abre o peito. Isso vai causar um alongamento da musculatura anterior, né, dos peitorais, e vai ajudar para quem tem uma cifose aumentada e vai abrir a caixa torácica por fazer aquela extensão da coluna. Então, por essas características, o exercício se torna muito prazeroso de se fazer. Muito também indicado para quem tem hernia de disco, também pela parte aérea, como o peso vai estar nos membros superiores, a coluna lombar vai ser tracionada para baixo. Então, ele vai ter uma tendência a diminuir a pressão dos discos. Então, quem tem uma hernia de disco, esse exercício ele é bem bacana também, tá? Aqui é o comando de voz, como eu oriento e como eu instruo os meus clientes a fazer o exercício, que é assim. Aqui começa com uma coluna na posição neutra, inspira para preparar. Aqui inspira para preparar, desculpa. Quando expira, faz o imprint da coluna e começa a mobilizar a coluna do cóccix para a cabeça. Transfere as mãos para cima, continua subindo. Na inspiração, termina de subir na ins. Quando solta o ar, começa a descer a coluna pelos braços, enrola a coluna da cabeça até o cóccix e faz uma extensão quando inspira. Aí, de novo, quando expira, faz o imprint e enrola a coluna, do cóccix para a cabeça. Uma vértebra de cada vez sequenciando, os pés sobem na ponta, as mãos só passam para a parte de cima e sobe. Inspira, termina de subir. Quando expira, desce a coluna, descendo pelos braços.
mobiliza a coluna da cabeça para o cóccix, transfere as mãos para a lateral dos postes, termina de movimentar a coluna numa inspiração, tá? Esse exercício, lembrando que ele é passado de 3 a 5 repetições apenas, tá? Não precisa passar muitas repetições. Esse exercício ele é do nível intermediário da cadeira e ele vai trabalhar muito a questão de mobilidade da coluna e força de membros superiores. A quinta intensidade que você coloca são 2 molas pesadas embaixo e uma leve no topo em cima. Cuidado para quem não tem força de membros superiores para subir. Às vezes a pessoa vai querer fazer de qualquer jeito e vai pedir para você dar uma roubada com as molas e pôr mais molas, pôr as molas para cima ou pôr mais molas mesmo. Evite de fazer esse tipo de coisa, porque se a pessoa não consegue subir, é sinal que ela não está pronta para fazer o exercício completo. Então dá para você passar uns outros pré-requisitos até chegar na versão completa desse exercício, tá? Esse exercício, como trabalha muito mobilidade de coluna, força de braço, então você tem que construir muito o seu aluno até chegar nesse exercício. Então, é passado mais para o final da aula, ok? Alguns exercícios que preparam para realizar a extensão da águia é os exercícios de gato, por trabalhar a questão de mobilidade de coluna. Qualquer gato serve, gato no solo, gato na cadeira, gato no Cadillac. Vários gatos vão trabalhar mobilidade de coluna, do neutro para extensão, para flexão. Então, a pessoa aprende a coordenar da cabeça para o cóccix, do cóccix para a cabeça. Então, trabalha essa questão de mobilidade. O mergulho do cisne também trabalha essa questão de mobilidade e um pouco de estabilidade da coluna. O exercício de mobilização das escápulas e o tríceps de pé na chair, na cadeira, é um super preparatório para esse exercício para desenvolver, primeiro, a habilidade de segurar as mãos nas alças, lá nas bengalas, trabalhar a questão de estabilidade de escápula por estar mobilizando, depois do tríceps para poder empurrar. Então, esse exercício você tem que passar antes de realizar a extensão da águia na chair, tá? Outro exercício que prepara é o irmão dele, irmão mais novo, talvez, que é a extensão da águia no Cadillac de pé, tá? É o de pé no Cadillac. Por que eu passo antes esse exercício? Por não ter aquela pressão dos braços e a pessoa não ter tanta descarga de peso nos membros superiores. Mas a questão de coordenação do movimento e da respiração é exatamente o mesmo. Então, é um exercício bem bacana para ser passado antes de ser passado esse exercício na chair, ok? Aqui é uma modificação para quem não tem força nos braços, que é a modificação para simplesmente não empurrar com os braços para cima. Vai trabalhar a questão de mobilidade e a respiração é a mesma ali. Nessa fase de extensão, inspira, só não pressiona os braços para cima, correto? Faz o aceno, soltando o ar, enrola a coluna e estende numa inspiração. Volta para o maneta. Aí expira e enrola a coluna. É exatamente o mesmo exercício, só não tem a pressão nos braços para empurrar, tá? Lembrando que não precisa roubar em mola. Passa a modificação para quem não tem força em braço, tá? Quem não consegue subir, faz essa modificação. Simples assim. Outra modificação é essa daqui, que é bem legal também de ser passado, que é de costas. O exercício começa lá numa extensão, as mãos também na lateral, transfere as mãos para cima, soltando o ar, sobe, termina de subir numa inspiração, com a coluna flexionada. Volta pelo tríceps, coluna neutra, transfere as mãos para baixo. Quando faz extensão, inspira. Todos os exercícios de 3 a 5 repetições, tá? Esse exercício ele é bem gostoso também. Principalmente para quem tem aquela cifose aumentada, tá? Principalmente na parte de baixo. E trabalha também muito a mobilidade da coluna. Bem legal esse exercício. Aqui são alguns exemplos de exercícios que o extensão da águia na cadeira, ele prepara, lembrando que ele é intermediário, ele vai preparar para os avançados, que é o avião do Cadillac. O avião é com uma alça de rolamento nas pernas, atrás dos joelhos, e trabalha toda aquela questão de mobilidade de coluna, de força de membros superiores, vai trabalhar muito powerhouse, muito glúteo no avião. O irmão mais velho dele, que é a extensão da águia, porém esse exercício
ele é suspenso nas alças fuzzy, que é mais difícil, ou no trapézio, que é um pouquinho mais simples. Então, antes de passar suspenso no Cadillac, passa na chair primeiro, para trabalhar essa questão de força nos membros superiores. Depois que a pessoa conseguir segurar e ganhar aquela força suficiente, passa suspenso no Cadillac, ok? Então, eu oriento sempre passar primeiro o suspenso. Primeiro no trapézio, depois com as alças fuzzy. Óbvio que não na mesma aula, tá? Aí você constrói o aluno lá no finalzão, lá quando ele estiver bem evoluído, você passa a alça fuzzy, porque vai envolver questões de movimento dos membros inferiores também, tá? E outro exercício que o Extensão da Águia trabalha é o controle de costas do reformer, por trabalhar aquela questão de mobilidade e de força do tríceps também. Então, é um preparatório para esses exercícios. Ambos os três são avançados, ok? Aqui são alguns erros que é frequente nesse exercício. Primeiro, se pendurar e jogar todo o corpo para trás, aqui, ó, todo o peso vai para trás, e com a coluna redonda. Lembrando que esse exercício começa com a coluna neutra, não coluna redonda. Então, oriente seu aluno a lhe apoiar, aliás, a estabilizar a coluna antes de começar o exercício. Não é simplesmente se jogar para trás. E tem que tomar cuidado com esse se jogar para trás, que às vezes a cadeira vira por cima do seu cliente. Então, se ele tender a puxar muito para trás, se ele for muito pesadão, você, instrutor, senta na cadeira do outro lado para não ter o risco de um acidente da cadeira virar por cima do seu cliente, tá? Outro erro comum são as escápulas aqui para cima. Então, cuidado para a escápula não subir muito, sempre oriente, afastar uma da orelha e crescer e mostrar o pescoço. Outra coisa aqui que eu vejo muito em fotinhos em redes sociais, cuidado com isso aqui. Quando vai fazer extensão de coluna, o pescoço vai assim, para trás, tá? Então, cuidado para a cabeça não fazer uma hiperextensão, tá? Não é jogar a cabeça para trás, é estender a coluna como um todo. O movimento ele é harmônico, sem esforçar nada e sem sobrecarregar nada. Então, cuidado com isso. Lembrando da sobrecarga, cuidado com sobrecarga nos cotovelos, para quem tem hipermobilidade dos membros superiores, assim como eu. Sou eu nessa foto. Olha o cotovelo aqui, hiper estendido. A dica aqui é falar, não é sobe e estica o braço. Dependendo quem tem o cotovelo hiper esticado, ele vai hiper estender. Então, é sobe e estende o cotovelo até o cotovelo ficar reto e não hiper estendido. Então, cuidado com isso. Oriente ele a subir. Outra dica legal, aquela prega, aquela dobrinha dos cotovelos, falar para a pessoa virar para dentro e não para frente. Tá? Isso é uma dica bem interessante. Esse exercício você tem que tomar cuidado com pessoas que têm lesões no ombro e lesões no punho. Se as pessoas tiverem lesão ou no ombro ou no punho, faça aquela preparação, aquela modificação que não pressiona com os braços para cima, tá? Então, só para não machucar essa pessoa, você passa o mesmo exercício de uma forma diferente. Em resumo, este exercício vai trabalhar bastante mobilidade, trabalha coordenação, é um exercício que causa um prazer muito grande por conta daquela fase aérea, que abre, traz aquela expansão da caixa torácica. Então, é um exercício bem gostoso de fazer. Homens e atletas amam esse exercício, tá? Então, fica a dica de você já começar a passar esse exercício para esse tipo de pessoa. Treine esse exercício também, que ele é bem gostoso. E, a partir de hoje, já começa a aplicar ele no seu dia a dia, tá? Gente, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, marque os seus amigos, os seus colegas pilateiros e vamos espalhar o conteúdo do Pilates pelo nosso Brasilzão ou pelo nosso mundo, tá certo? Muito obrigada e nos vemos na próxima.